O cenário é o seguinte, a gente acabou publicando 2 coisas, a informação a gente apurou ontem, mas que acabou publicando em 2 posts diferentes. Em um ponto o Flamengo cedeu, que tá pensando de fato, ainda não bateu o martelo, mas tá pensando em dar 3 anos de fazer uma proposta de 3 anos de renovação com o Bruno Henrique, aí nisso ficaria próximo do Palmeiras, né, no prazo. Mas aí depende de um ajuste relacionado a luvas, ao salário, porque o Flamengo tem um pacote financeiro que ele prevê pagar para o Bruno Henrique. E aí tem que encaixar todos os fatores. E aí o que eles dizem, já que a gente vai pagar luvas, e isso já se aceitou dentro do clube, faz mais sentido ter um contrato mais longo. Afinal, a gente está pagando luvas, se você assina um contrato de 2 anos, você dilui em 2 anos, o salário fica muito mais alto, né? Nesse sentido. E aí pode fazer sentido também esse pacote de 3 anos, é o que o Bruno Henrique está pedindo. Agora, não vai chegar no valor do Palmeiras. Isso é fato, já se estabeleceu que tem um limite ali financeiro do que pode ser investido. O Bruno Henrique é um jogador muito querido dentro do Flamengo, no departamento de futebol, de diretoria, e assim como é muito da torcida, mas se estabeleceu que tem que se tomar uma decisão racional do que é o dinheiro que você deve destinar a ele, que é um jogador que não tem revenda. E esse é um fato também. Isso independe se ele vai ficar no Flamengo ou no Palmeiras. Quem estiver assinando o contrato agora é um contrato para o Bruno Henrique jogar durante esses 3 anos. Não vai ter possibilidade de revender o Bruno Henrique, né? E aí o Palmeiras tem uma proposta que é a proposta que me falaram, 4,5 milhões de dólares, me falaram dólares, depois eu li até um colega confiável também, o Pedro Ivo, dizendo que são euros. Um de nós talvez tenha ouvido ali a moeda errada, mas enfim, tem uma diferença pequena se for euros ou dólares, mas de luvas, e um salário de 2 milhões de reais. O Flamengo não vai chegar nesse valor. As luvas que ele está oferecendo são inferiores, na casa de uns 15 milhões de reais, e o salário tem um aumento, não tem o salário específico, mas hoje o Bruno Henrique ganha em torno de 1,2 milhão. E aí vai ter um aumento, mas não vai chegar no valor do Palmeiras. Então, o entendimento do Flamengo é que estão postas aqui as condições, e aí o Bruno Henrique decide se quer ficar no Flamengo, tendo uma proposta inferior financeiramente em relação ao Palmeiras, mas ele tendo esse histórico emocional ligado ao clube, que pode levar ele a querer encerrar a carreira no clube com esses 3 anos de contrato. É esse o cenário de hoje. Acho que está se chegando a uma dessa novela, né, entre os dois clubes, está chegando a um cenário que as condições estão bem colocadas para o Bruno Henrique. Vai chegar, acho que está chegando o momento que ele vai ter que tomar uma decisão, porque eu acho que o Palmeiras já chegou no seu limite, o Flamengo já foi até o seu limite, já estão postas as condições e ele vai ter que tomar uma decisão. É isso. Acho que é esse o cenário e a gente pode esperar. Eu acho que o Flamengo tem um certo otimismo por causa da relação com o jogador, vem conversando com ele, teve uma reunião ontem, né, do staff dele com o departamento de futebol lá em Belo Horizonte. Então acredita-se que essa ligação emocional dele pode ter um peso e ele vai tomar uma decisão aí nos próximos dias. Eu acho que chegou o momento do empresário dele levar e falar assim: Bruno Henrique, tem essas duas coisas aqui. Todos esses fatores, ele vai pesar e vai tomar a decisão dele. Qual pílula você escolhe para usar a referência do Matrix? Uma ou outra, e aí cada decisão qual decisão você tomar vai mudar completamente sua vida para sempre, para qual lado for. O que chama atenção são os valores bem altos, você cita, de lado a lado, seja do Palmeiras ou do Flamengo, e para arredondar, também tem a diferença no tempo de contrato, é isso? Palmeiras sinalizando com 4 e o Flamengo com Então, 3? essa apuração do contrato, eu inclusive botei ali na coluna que eu gosto de ser bem preciso. Estou me baseando aqui no tempo de contrato da proposta do Palmeiras, na apuração do nosso colega André Hernan, que é confiável, Perfeito. enfim, né, que ele publicou que primeiro são 3 anos e depois que sinalizou com 4. PVC também falou sobre isso aqui nessa semana. Exatamente. Pelo que eu entendi, nos dois casos tem uma previsão ali de metas, né? Você completa ali, o Bruno Henrique completa um número de jogos, Ouvi aí tem. também que a exemplo do que vai fazer com o Gabigol, o Flamengo E, colocaria várias metas no contrato do Bruno Henrique. é isso aí, que é um jeito dos clubes amarrarem. É um procedimento comum no futebol. Os dois devem estar amarrando de alguma forma ali algum número de jogos para prever. E sim, são valores altos para um jogador, né? Que o Bruno Henrique agora está me falhando aqui se ele já completou 33 ou se ele tem 32 e vai completar 33, mas é nessa faixa etária aí dele, ele iria até os 36, né? Jogando
ou pelo Flamengo ou pelo Palmeiras, né? Então, são valores altos diante de um jogador que tem um desempenho muito bom, né, dentro dos últimos anos do futebol brasileiro. 32, tem o Bruno Henrique. 32, mas ele tá para fazer 33, salvo engano. Ele faz agora em dezembro, é isso. É isso aí. Então, ele vai fazer esse contrato de 36, 33 até o fim, quando ele tiver 36 anos. E aí você faz o cálculo, os dois lados devem estar calculando ali. O que eu ouvi do lado do Flamengo é que eles entendem que tem um pacote também da Leila, dessa crise que ela está passando, ela tem entrado mais forte nesses valores, inclusive superando a proposta do Flamengo financeiramente, porque ela vive uma crise de popularidade e um nome como o Bruno Henrique poderia amenizar bastante essa situação, digamos assim. Há esse entendimento dentro do Flamengo, mas que o Flamengo não pretende entrar nesse leilão que foi posto aí. Não sei se foi posto, o Palmeiras fez uma proposta, e aí ele não vai ficar subindo a proposta indefinidamente. Isso eu acho que está posto dos dois lados. Então, deveremos ter capítulos finais dessa minissérie Bruno Henrique, Flamengo ou Palmeiras nas próximas semanas, porque novela já está no passado, né? Agora é série ou minissérie para você curtir no streaming. Mas essa não precisa assinar para ver, não. Essa é só você vir aqui no de primeira, você vai saber os últimos capítulos de graça. Não tem que pagar nada. Mais barato que a Netflix. Exatamente, muito mais barato, porque agora tudo... Acabou aquele negócio de trocar senha, né? Passar para parente, para amigo, então não tem mais. Deu ruim para a gente nessa aí. Ainda falando agora de Flamengo mais dentro de campo, depois na sequência a gente vai tratar da polêmica do Maracanã, que é tema também na coluna do Rodrigo Matos, sobre esse impasse da final da Libertadores. Mas antes, falando de bola e de campo, tinha uma expectativa muito grande por essa estreia do Tite no Flamengo, porque se imaginava que com um técnico do porte que ele um elenco à disposição que ele tem, as coisas poderiam dar certo. E começaram bem, vencendo o Cruzeiro fora de casa 2-0, Rodrigo. Assim, você vai perguntar, o Flamengo foi arrasador, atuação sensacional. Não foi, né? Mas assim, quem que achava que um técnico ia assumir, ainda que tenha uma data FIFA, ia ser um trabalho, né? E a gente conhece o Tite, de que ele começa a arrumação dos times dele por trás. E era um ponto frágil do Flamengo, né? Não quer dizer que ele é um técnico defensivo, ele tem primado por trabalhos ofensivos, mas ele organizado o time dele, ele começa a organizar por trás, né? Se você lembrar na coletiva dele de apresentação, ele fala, os times são característicos por 3 coisas: a forma como eles atacam, a forma como eles se defendem e a bola parada. Isso. O Flamengo mostrou evolução significativa em 2 itens desses, que são a forma como se defende e a bola parada. Aí eu peguei aqui os números de ontem, do jogo. O Flamengo concedeu ao Cruzeiro 12 finalizações. Eu tinha visto inicialmente 9 ali pelo SofaScore. De qualquer jeito, é bem menos do que vinha cedendo anteriormente. E a verdade é que o Cruzeiro não teve nenhuma chance clara de gol. Você pode discutir ali uma cabeçada que, na verdade, pegou no Ayrton Lucas e o Rossi faz uma boa defesa, mas isso, do ponto de vista de estatística, não é chance clara, né? Chance clara é o jogador posto de uma conclusão que ele tem todas as possibilidades de fazer o gol. Isso o Flamengo não cedeu em nenhum momento. O Cruzeiro teve conclusões de fora ou tentativas de cabeçada, muita bola aérea. E aí, o segundo fator. Na bola aérea, o Cruzeiro teve 9 escanteios e o Flamengo ganhou praticamente todas as bolas pelo alto. Olhando a estatística também do SofaScore, 22 duelos aéreos ganhos pelo Flamengo contra 11 do Cruzeiro. E é um time que foi eliminado da Libertadores com bola pelo alto. Verdade. Extremamente frágil nesse aspecto na temporada. E estava ganhando todas as bolas. A gente pode considerar o Cruzeiro é um time que está disputando na zona de rebaixamento, quer dizer, não está na zona de rebaixamento, mas está ali atrás, tentando escapar da derrota. Um ponto acima, né? Isso. Não é um super time? Não é. Mas o Flamengo vinha sofrendo contra times que eram times frágeis. O Olímpia também está longe de ser. Exatamente. Esse é o fator. Até tem uma bola aérea forte, mas assim, você vai dizer que o Olímpia é um timaço comparado com o Cruzeiro? Não é, né? Então, vinha sofrendo contra todos esses times. Eu acho que a maior evolução foi nisso. O time começou muito confuso, porque os jogadores não estavam entendendo direito, não estavam ajustados às mudanças de movimento que o Tite fez. Ele quase não mudou a escalação, o que mostra como o time muda sem mudar a escalação.
Mas, assim, a saída do Tite é diferente, que não tem mais aqueles 3 saindo lá com o volante descendo para sair a bola, são os 2 zagueiros e os laterais lançados. Thiago Maia virou primeiro volante, com soltando mais o Pulgar. No início ele botou o Everton para jogar na direita muito aberto e deu uma complicada ali, o Cruzeiro dominou durante 25 minutos o jogo. Deu uma mudada, ele ajustou e ele foi em volta do campo. Essa é uma outra diferença. Você tinha um técnico antes que ficava correndo de um lado para o outro, que nem maluco, na área técnica, de cabeça baixa, e o Tite olhou o jogo e falou assim: isso aqui não está dando certo. Você muda para cá, ele trocou, inverteu as posições do Gerson e do Everton Ribeiro. O Gerson foi para a direita e o Everton foi para a esquerda, que tinha começado do outro jeito. E ele ajustou a marcação, o Flamengo começou a roubar as bolas no meio de campo e sair e pegar a defesa do Cruzeiro mais desguarnecida. E aí tem 2 falhas dos defensores do Cruzeiro, né? O Castan entrega o primeiro gol para o Ayrton Lucas e o Neres entra com tudo nas costas do Wesley lá e comete um pênalti. E aí tem esse fator, mas o Flamengo aí já estava criando chances mais claras. Tanto que também, buscando aqui a estatística, gols esperados, o Flamengo tem 2, que acabou 2-0. E o Cruzeiro teve 0, e acabou 0. Então foi um jogo que teve exatamente a lógica. O Tite é um cara que arma jogos meio previsíveis. Quando ele faz 2-0, eu acho que é difícil o time do Tite tomar uma virada depois de botar 2-0, hein? Sim. Assim, é o primeiro jogo e tal, eu acho que isso vai se consolidar ainda, mas a gente viu poucas vezes um time dele tomar uma virada assim, porque estava defendendo de forma não consistente. E eu acho que esses 2 fatores tendem a se aprimorar. Bola parada e defensivo, e a forma como se compõe defensivamente, inclusive com o Bruno Henrique defendendo lá no corredor, né, na linha de 4, que foi o que aconteceu. E aí você vai ter um avanço para isso, e aí mais para frente ele vai poder evoluir um pouco mais no setor ofensivo, né? Criar dinâmicas ali de toques e tal. Mas eu acho que para uma estreia foi muito bom, assim, deu para ver o dedo do técnico ali no primeiro jogo do Flamengo. Agora, a gente acabou de ouvir o Júnior Santos aqui do líder Botafogo, a vantagem é significativa, a gente volta a mostrar a tabela aqui para ilustrar isso. Botafogo com 58, Red Bull Bragantino 49 e o Flamengo ali em terceiro com 47. Do Flamengo para o Botafogo são 11 pontos, do Red Bull Bragantino para o Botafogo são 9. Você acha que ainda dá para o Flamengo, chegar no Botafogo com essa nova era Tite, ou é muito cedo, está muito distante? Como é que você enxerga? Olha, Razão, eu acho que depende do Botafogo. Se o Botafogo cumprir suas tarefas, ele vai ser campeão. Ele não precisa nem olhar para os adversários, porque faltam 11 jogos. Se o Botafogo ganhar 5 jogos, ele vai para 73 pontos. Dificilmente um time com 73 pontos não vai ser campeão brasileiro. Isso, inclusive, que diz o histórico. Você precisaria, por exemplo, pegando aí, você pegou o fator do Flamengo, ele precisaria fazer 26 pontos para igualar o Botafogo. 26 em 11 jogos. Não é fácil. Você vai olhar aí, teria para fazer 27, para passar, teria que ganhar 9 em 11. Ganhar 9 em 11 não é fácil. Então, eu acho que se o Botafogo ganhar 5 jogos dos 11 e ainda arrumar mais um empate ou 2, ele é campeão. É a minha visão. Ganhou 5 jogos, empatou 2, o Botafogo é campeão. Porque eu não acredito numa campanha tão grande assim do Flamengo e o Red Bull, que são os que estão mais próximos de regularidade. Pode acontecer, mas vai me surpreender. Eu acho que se o Botafogo ganhar mais 5 jogos e conseguir uns 2 empates, desses 11 aí, ele é campeão. E aquela oscilação que aconteceu com o Botafogo no período do Bruno Lage, aparentemente já foi estancado com essa troca na comissão técnica, a manutenção do Lúcio Flávio, já 2 vitórias seguidas contra o Fluminense e agora contra o América, jogos que não eram simples. Claro, contra o América era, entre aspas, obrigação de você vencer. O Botafogo tomou um sufoco no final do jogo lá, né? Sim, foi assim, monte de bola ali, o PR fez uma defesa numa bola do Casares, que ele chutou da entrada da área, que era uma bola, que era bola de gol. Não foi um jogo simples para o Botafogo, não. Sim. E o clássico contra o Fluminense também tinha o contexto ali, classificação para a Libertadores, e o Botafogo quase que liquida o jogo rapidamente, fazendo 2-0 e voltando as coisas para os seus lugares, abre aspas, parênteses, Tiquinho Soares titular, que foi a grande polêmica do jogo, capítulo final do Bruno Lage anteriormente.